capacidade de processamento de dados do mundo, de computação do mundo, a capacidade de computação do mundo, ela cresce nessa ordem, né, que foi observada né, de mais ou menos a cada 2 anos a gente duplicar essa quantidade de dados, né? E as máquinas ficaram muito eficientes. Em um determinado momento, foi criada uma tecnologia que é a primeira, na verdade, arquitetura, foi uma arquitetura cliente-servidor, na qual as máquinas ficavam, né, num CPD, né? O CPD nada mais é do que o data center, é só uma anglicização realmente do nome, né? E esses ambientes começaram a ser chamados de data center, eram o coração da TI durante muito tempo, né? As máquinas ficavam ali e se comunicavam com o, né, cliente nessa arquitetura servidor-cliente, seja dentro da empresa ou fora da empresa através da web, né? Mais ou menos em meados do ano 2000, algumas técnicas de virtualização, que não é uma coisa nova, virtualização, como existe desde quando eu era adolescente, a gente virtualizava HD para poder separar a partição e colocar diferentes tipos de software, mas assim, começou a usar técnicas de virtualização e de gerenciamento, isso sim foi bastante interessante, gerenciamento de infraestrutura a partir de software. O que isso permitiu foi o início aí da computação em nuvem comercial, né? Provedores de serviço começaram a construir seus próprios data centers, né? E através de um software, né, de um hypervisor que faz a gestão dessa infraestrutura, você começa a vender essa capacidade de processamento pela internet. Então, em vez de você comprar suas próprias máquinas, você pode acessar máquinas de outras pessoas pela internet. No fim, são máquinas, né? E é uma colocação, é uma questão geográfica, né? Um pouco geográfica de modelo de negócio, se ela foi comprada por você ou ela está sendo comprada por terceiros, né? Mas você começou com isso mais ou menos ali em meados de 2000. A AWS foi a empresa que começou com esse mercado de venda de computação em nuvem, né? Então, parte do processamento que antes ocorriam nessas infraestruturas próprias passaram a ocorrer em infraestrutura terceirizada. Não mudou nada em termos de arquitetura. São computadores, a diferença é se eles estão num ambiente próprio seu ou se eles estão num ambiente de terceiro, e tem vantagens de parte a parte em termos de modelo de negócio, né? Uma coisa que aconteceu e que foi muito infeliz é que houve talvez uma criação disso, como se isso fosse uma coisa elas fossem se anular, como se todos os dados do mundo fossem para 3 ou 4 prestadores de serviços globais, né? Isso foi marketing, isso não é técnico, né? Isso não faz sentido nenhum. Mas isso foi muito falado durante 10 anos, e aqui no Brasil, onde o índice talvez de alfabetização digital e própria de preparação dos profissionais de TI é relativamente baixo, isso foi muito comprado como verdade durante muito tempo. Mas isso parou, há mais ou menos 3, 4 anos atrás, isso parou, as pessoas começam a entender hoje que, na verdade, são máquinas, né? E você está adquirindo ou não está adquirindo, isso pode fazer sentido ou não pode fazer sentido. O que é mais interessante e o que está acontecendo agora, o que realmente cresce não é necessariamente construção de novos data centers e cloud computing. Essas duas coisas crescem, como eu disse, precisa de mais dado e continuam se investindo nesses ambientes. Mas são esses ambientes de borda, né, que são chamados de edge computing. Isso realmente é importante, porque você tem um ganho num negócio que é a latência, que a latência é uma realidade que a gente não consegue ganhar com tecnologia, porque ela é a velocidade que o dado viaja na fibra, né? E ele viaja já à velocidade da luz, então ele não tem como viajar mais rápido, né? A gente tem um limite físico ali, de fato, na velocidade que esse dado é transportado. E quando ele demora muito para poder chegar no local, na ponta que está consumindo ou gerando esse dado, ele vai para o computador, ele volta, isso dá perde um tempo. Esse tempo que perde é a latência. Isso é medido em milissegundos, né? Então, assim, até há não muito tempo atrás, assim, quando você tinha latências de 80 milissegundos, 90, 100 milissegundos, isso não era um problema. Porque a maioria das tecnologias que a gente usava eram tecnologias que hoje a gente chama de baixa latência, né? Mandar um e-mail, fazer um storage de um arquivo, isso não tem uma necessidade que a latência seja tão baixa assim, você não percebe esses milissegundos não te causam nenhum inconveniente, né? Só que hoje, quando a gente olha para o que está acontecendo, o que pode acontecer, que tipo de soluções que a gente pode adotar para a sociedade ou para uma empresa
com IoT, com inteligência artificial, com robótica, né? Essas são tecnologias que têm demandam uma banda de dados muito grande, né? E respostas muito rápidas. Então, esses milissegundos de latência viram um problema, né? Então, assim, são realmente valiosos, né? Talvez daqui a 10, 15 dias a gente tenha um ranking de competitividade que vai estar relacionando latência nos países um com outros. Os países têm muita latência, então ele não pode adotar um monte de coisa, porque tem muita latência, tem que abaixar. Então, o que abaixa a latência hoje é chegar o computador perto do usuário, do consumo, da geração de dados. Então, essas arquiteturas, né, mais centralizadas, seja em nuvem ou em data centers próprios, né, elas tendem a ir para a ponta. Você tende a tirar os computadores da nuvem, tirar os computadores dos data centers, de uma certa forma, e levar para a ponta. Quando eu digo tirar, não vai diminuir necessariamente esses ambientes, porque, de novo, a quantidade de consumo é muito grande. Mas se você olha em termos de crescimento relativo, né, o mercado de edge computing cresce 40% ao ano já, né? E isso tende a acelerar ainda com 5G, porque o 5G, na verdade, vai ser uma avenida que vai ser criada aí no céu, se eu posso dizer dessa forma, para poder passar dados em muita velocidade, muito mais rápido do que a gente tem hoje. Então, ele é um enabler, né? Ele proporciona uma adoção de um monte de soluções de tecnologia que hoje a gente não tem. Então, não tem porque não dá, não tem velocidade, né? Então, são essas dinâmicas que estão acontecendo, isso vai continuar mudando, evoluindo, né? Talvez, não sei em quanto tempo, não sei se em 10 ou 15, 20 anos, o que eu brinquei aqui no início, que a tecnologia está igual há muito tempo, talvez mude com a computação quântica, isso realmente seria um salto, né, com perdão do trocadilho quântico, né? Quando você, em vez do aceso e apagado, começa a processar infinitos pontos entre o 0 e 1, e não simplesmente o 0 e o 1, né? Isso está em pesquisa, né? Existem alguns computadores quânticos sendo mostrados, né? Mas o que ele faz ainda é relativamente muito pouco em termos de aplicação, né? Mas ele conceitualmente, ele mais ou menos talvez funcione, né? Mas o fato é que assim a evolução tecnológica vai continuar, né? E os países, as pessoas vão se adaptando à tecnologia, e na medida que você demora para adaptar um país a uma nova realidade tecnológica, você cria você cria aí um espaço que depois você tem que correr atrás. Você cria um espaço que vai dar efeito na economia, vai dar efeito realmente na competitividade do país aí no mercado global, né? Então, se a gente enxergar o país dessa forma, né, então, né, a gente chega, acredito, conclusões parecidas com a que eu chego, né, e que eu tentei escrever no artigo, de que a gente tem que olhar para o país e sempre se perguntar se a gente, como a gente está, né, e qual o nosso nível de preparação para que a gente não deixe esses gaps serem criados em outros países em relação ao Brasil.